Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é o Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo, já se inscreve no canal, deixe o seu like, que aqui a gente vai falar bastante de Esporte Clube Corinthians Paulista, que perdeu para o Botafogo no sábado, no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão, 2-1, jogo que dava pelo menos para arrancar um empatezinho, né? 2 pênaltis a favor, é complicado você aceitar uma derrota dessa, apesar de ser o melhor time do campeonato em casa. Então era um jogo, entre aspas, perdível para o Corinthians. Por que eu digo perdível? Porque o Corinthians concorre contra o rebaixamento com Cuiabá, Vitória, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense. E esses caras ou perderam ou vão perder para o Botafogo no Engenhão. Então, os pontos que o Corinthians deixou de ganhar no Engenhão, do Botafogo, os outros também vão deixar de ganhar. Mas claro que um empate seria algo maravilhoso. Um pontozinho seria sensacional na luta contra o rebaixamento. Culpados, para mim, o maior de todos, Ranielli. O Ranielli falhou nos 2 gols do Botafogo. No gol do Luiz Henrique, ele falhou no início da jogada, e no segundo gol ele falhou 2 vezes. Na primeira ele tirou de cabeça uma bola que ia para fora e jogou nos pés do Almada, o argentino, que é o jogador mais habilidoso do Botafogo. Depois tomou um corte, né? O Garro e ele tomaram cortes e o Almada fez um golaço, o segundo gol do Botafogo. O pênalti que o Romero perdeu, é lógico, quem perde pênalti é crucificado. Eu não acho que foi uma gracinha que o Romero quis fazer, até porque ele cobrou exatamente igual contra o Grêmio, na disputa de pênaltis contra o Grêmio, e fez, e ninguém falou que ele fez gracinha, todo mundo falou, nossa, que frieza, esperou o goleiro cair. Contra o Botafogo, ele tentou fazer a mesma coisa, não foi uma gracinha, ele tentou esperar o goleiro cair para um lado para jogar para o outro, por isso que eles fazem aquele passo que parece um balé, né? Parece uma gracinha para quem vê. Né? Parece um espetáculo, algo que não se devia fazer. O mais simples é você criticar, realmente. Agora, quando faz, você fala que o cara é frio, calculista e tal, mas enfim. O goleiro John foi muito bem. O goleiro John imaginou que ele fosse fazer isso, ficou parado. E ele, naquele passo de balé, ficou esperando o goleiro cair, o goleiro não caiu. Ele chutou fraco, o goleiro acertou o canto, fez uma defesa até simples no pênalti. Crucificado porque errou o pênalti. Pênalti tem que acertar. O tamanho do gol e o goleiro, a chance de você fazer o gol é muito mais fácil do que a chance de você perder. É lógico. Então você tem que acertar o pênalti, ainda mais num jogo importante como aquele. Agora, eu só não acho que tem que ficar crucificando por causa do jeito que ele bateu o pênalti, porque se ele fizesse, nossa, que sensacional. Quando o Djalminha, o Marcelinho faziam aqueles pênaltis lá, chutando fraquinho no meio do gol, quando o Louco Abreu na Copa do Mundo, né, deu aquela cavadinha no meio do gol, genial, jogador genial. Se perde, gracinha, não sei o que e tal. Eu acho que uma coisa é você bater que nem o Pato bateu contra o Grêmio, que atrasou para o goleiro por displicência. Você bateu o pênalti de forma displicente. Outra coisa é você tentar um recurso a mais para tentar marcar o gol. Daí você pode fazer ou não fazer. Tentando um recurso a mais, que é a cavadinha no meio do gol do Marcelinho, ou esse pênalti da moda agora, que os caras vão, parece um passo de ganso, né, indo. Mas enfim, deixando isso de lado, o Garro bateu no meio do gol, no segundo tempo, e fez o gol. Se o goleiro tivesse ficado parado, batia na barriga do goleiro, e o pessoal falava, pô, o Garro bateu no meio do gol, podia ter escolhido o canto, mas fez o gol, ninguém fala nada. Enfim, é polêmico, eu sei que é polêmico o que eu tô falando, vai dar muita discussão, vocês podem escrever aí nos comentários, fiquem à vontade, podem discordar de mim com educação, sem problema algum, tá bom? Eu aceito discordâncias. Enfim, o Romero perdeu, o Garro fez, mas o Ranielli falhou 2 vezes e o Corinthians, o José Martínez também jogou mal pra caramba, na minha modesta opinião, o Rian deveria ter jogado essa partida, deveria ter entrado no meio de campo, mas o Corinthians soube mostrar que consegue jogar contra o melhor time do Campeonato Brasileiro no sábado. O Corinthians conseguiu mostrar que consegue jogar e apertar e levar perigo ao melhor time do Campeonato Brasileiro, coisa que antigamente não acontecia. O Corinthians jogava covardemente fora de casa. Quem não se lembra?
Quando o Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo com o Antônio Oliveira, e ele meteu 3 zagueiros lá, o Corinthians levou um sufoco do Flamengo, 3 minutos de jogo, tava chutando bola para arquibancada, já com medo de tomar goleada. Levou 2-0 e agradeceu, que foi só 2-0. Então o Corinthians jogava de maneira covarde. Contra o Botafogo, não, perdeu, mas perdeu jogando bola contra o Botafogo. Para mim, uma nítida evolução. Como resultado, horrível, terrível, né? Se o Cuiabá vencer o jogo hoje à noite, não deve vencer contra o Internacional no Beira-Rio, mas se vencer, passa o Corinthians cai para a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro após a 26ª rodada. Então é lógico que para a classificação foi terrível, mas como eu disse, era um jogo perdível. Não é esse jogo que vai rebaixar ou não rebaixar o Corinthians. O jogo que vale é sábado contra o Atlético Goianiense. São jogos em casa que tem que ganhar. Aí não pode nem pensar em empate, tem que ganhar e, se bobear, golear. E contra o Atlético Goianiense vai ter Memphis em campo, vai ter todo mundo em campo. Até o André Ramalho tomou o 3º cartão amarelo para não enfrentar o Atlético Goianiense, vai jogar contra o São Paulo no outro jogo e vai entrar zerado nessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, né, para não ter perigo de ficar fora de algum outro jogo. Contra o Atlético Goianiense ele não joga, mas voltam os 4 que estavam suspensos na partida contra o Botafogo: o Yuri Alberto, o Charles e os zagueiros Kaká e o Félix Torres, para o jogo contra o Atlético Goianiense no sábado. Mas amanhã tem Fortaleza lá no Castelão, Sul-Americana. A dúvida: Memphis Depay vai ou não vai com a delegação? Eu acredito que ele não jogue. Eu acredito que ele estreie contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro. Mas eu acho que ele pode ir. Pode ir, não há informação. Ele pode ir. Por quê? Porque ele vai, viaja com os caras, se hospeda no hotel, almoça, janta, toma café, participa da pré-eleição, começa a se enturmar, começa, né, a entrar de vez no grupo de jogadores do Corinthians, porque precisa disso para você jogar. Depois no campo você sente esse tipo de entrosamento de fora do campo também. Então eu acho que ele ir por uma viagem dessa é bom, mesmo que ele não fique no banco de reservas. No final de semana ele treinou, tá? Normalmente. No sábado e no domingo. Esteve durante todo o tempo no gramado do CT Joaquim Grava, treinou normalmente com bola, não deve ter problema nenhum para jogar, para estrear. Só não se sabe se ele estreia contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, ou contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, deveria estrear contra o Atlético Goianiense, porque o Brasileiro é o campeonato para o Corinthians agora. O jogo contra o Atlético Goianiense é a final de campeonato. Apesar de não ser mata-mata, é a final de campeonato. É o jogo que você tem que ganhar, você não pode pensar em empate. Não pode pensar em empate no sábado. Contra o Fortaleza, empatou, perdeu de 1-0, beleza, depois resolve em casa. É outra história. Contra o Atlético Goianiense, não. Então, para mim, ele tinha que jogar no sábado. Mas tem gente também, vocês podem discordar, podem comentar aí, que ele tem gente que acha que ele deve jogar já amanhã contra o Fortaleza no Castelão. Enfim, vamos ver. Vamos ver o treino de hoje também, né? E eu passo as informações, claro, para vocês amanhã, aqui no Papo Reto com a Fiel, no canal do Time do Povo. Um abraço a todos e até. Vai, Corinthians!